Hello and welcome to my channel. E aí pessoal, tudo bem? Sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês. E hoje nós vamos tratar de leitura comentada. O que é leitura comentada? É uma parte do meu canal, uma seção do meu canal dedicada à leitura de notícias, geralmente do dia, né? Do dia em que a matéria, em que o vídeo está sendo gravado, evidentemente. Então vamos lá? Hoje eu escolhi uma matéria do site Variety, matéria de entretenimento, né? Porque a gente já tá numa era aí de notícias ruins, horrorosas, muito grande, né? Então eu resolvi pegar matérias da seção de entretenimento. Let's get going. Eu vou deixar o link da matéria para vocês, tá? Eu não li a matéria ainda, então o que isso significa? Se tiver alguma palavra que eu não souber, eu vou consultar aqui no vocabulário online junto com vocês, tá? Então, site Variety, vou deixar o link na descrição do vídeo. Home Awards, ou seja, né? É na parte de premiações. After the slap, is Will Smith allowed to be Oscar nominated for Emancipation? Então, não sei se vocês estão, né, se vocês acompanharam, né, na cerimônia do Oscar teve muita polêmica porque Will Smith levou um tapa do comediante Chris Rock, né, depois de uma série de comentários, uma piadinha de mau gosto lá do Chris Rock. Então vamos lá. Após o tapa, né, after the slap, então slap é tapa. E after, após. After the slap. Por que é the? Porque é um tapa definido, é um tapa específico, né? O the é um artigo definido, significa o, a, os e as, né? Sempre que tem um vídeo eu comento isso com vocês. Temos aqui uma pergunta. Na voz passiva, né? Na verdade. Que ó, is Will Smith allowed to be? Ou seja, Will Smith está, ou né, é ou está permitido para ser, né, indicado ao Oscar, né? Oscar nominated. Nominate significa indicar, né? Indicada. Deixa eu fechar minha geladeira. Agora que eu percebi que minha geladeira tá aberta. Oscar nominated. Então, indicado ao Oscar. Então, após o Oscar. Então, olha, quando nós temos o verbo to be ele vem na frente na pergunta, né? Porque Will Smith é he. E is é usado para he. He is. Só lembrando, né? O verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Só que aqui nós temos um caso especial, né? Porque é a voz passiva, né? Nós temos aqui uma locução verbal, eu vou até copiar aqui para mostrar para vocês. Is Will Smith allowed to be? Primeiro, allowed allow é o verbo permitir, tá? Então, se eu falo assim, you are allowed, você está permitido, ou seja, você tem permissão. Então, é como se fosse, ó, Will Smith está permitido, ou seja, será permitido ou está permitido para ser, allowed to be. Temos aqui uma locução verbal porque tem a preposição to entre o verbo allowed e o verbo be. O verbo allow é um verbo regular. O passado simples e o participo passado deles se dão acrescentando o... Ups, fiz trem errado. Acrescentando o sufixo ed, tá? Então, resumo da ópera, né? É voz passiva por quê? Porque eu tenho o verbo to be mais o verbo principal no particípio passado. Começa por aí. Os verbos regulares, tanto o passado simples quanto o particípio, têm a mesma formação de
tem a mesma formação, né? Que é o acréscimo do sufixo ed. E quando eu falo aqui allowed to be, o be aqui tá em maiúsculo, o allowed tá em maiúsculo, gente, mas ignorem, tá? É porque eu copiei e colei direto lá do site. Mas na verdade o que tem que estar em maiúsculo aqui é só o início da frase, né? E o nome, Will Smith, tá? O resto não precisa ter, não. Vamos voltar aqui. Então, ele está permitido para ser, ou seja, ele será permitido ou está permitido para ser indicado ao Oscar por emancipação. Então, Emancipation é o nome do filme, tá? Eu tô lembrando aqui da palavra nominees. Nominee, que é a pessoa que é indicada, né? Indicado. Nominees, indicados. Ou seja, as pessoas que foram indicadas ao Oscar, por exemplo, né? Eu vou pegar aqui colar aqui. Ó, nominee. Quando você pesquisa, ó, nominees, winners. Então, você tem os indicados e tem os vencedores, né? Nominees são os indicados. Quem foi indicado ao Oscar, quem foi indicado a determinada premiação. Aqui é o site da Game Awards. Mas temos aqui, ó, Emmy Awards, ou seja, a premiação do Emmy, né? Que é o Oscar, digamos assim, da televisão americana. Television Academy, não somente televisão, né, mas serviços de streaming também. Principalmente Netflix ganha bastante, HBO também ganha. Então, nominees são os indicados e winners são os vencedores, tá? Eu lembrei dessa palavra aqui porque ela é derivada da palavra nominate. Nominated, nominee. With a 2022 release announced by Apple, Antoine Fuqua's powerful drama is said to be a contender outside of Smith's involvement. Então, né? Então aqui eu comecei a frase com uma preposição, né? Com um lançamento, release é lançamento, né? Anunciado pela Apple em 2022, né? Então, quando eu falo 2022 release, quer dizer que lançamento em 2022, ou seja, ainda este ano. Anunciado pela Apple, então Apple TV, né, que tem um serviço de streaming também. Aqui nós temos a voz passiva de novo, ó, announced by, é uma voz passiva simplificada, né? Porque você não tem, olha que engraçado, ó, você não tem o verbo to be aqui, mas claramente é voz passiva, né? Porque, ó, o lançamento em 2022 foi anunciado, announced, também o verbo announce é um verbo regular, só que ele termina com e, então, verbos regulares eu preciso acrescentar o ed, mas o verbo já termina com e, eu só coloco o d. Announced by Apple, ou seja, aqui seria o agente, né, da passiva, né, pela Apple. Então, a Apple que anunciou. Então, eu poderia dizer, a Apple has announced a 2022 release, por exemplo, né, para dizer que a Apple anunciou um lançamento para 2022. Essa criatura aqui deve ser o autor, né? O diretor, o roteirista, sei lá. Então, ó, um drama poderoso, né? Powerful é poderoso, porque power significa poder, né? Força. Então, powerful, poderoso. Então, eu transformei em um adjetivo. É muito comum também, né? Você formar adjetivos a partir do sufixo ful. Tem vários exemplos, né? Por exemplo, grateful,
Grateful é um deles, ó. Grateful. Grato, né? Gente, me dá um branco aqui. Tem mais palavras. Tem um monte de palavras que terminam em full, né? Sufixo full. Powerful. Porque assim, nem todo adjetivo é formado pelo sufixo full. Eu vou pegar aqui mais exemplos. Com certeza tem vários exemplos. Às vezes me dá um branco assim. Suffix full. Examples. Tô pesquisando aqui no Google, tá? Para passar para vocês. Aqui, ó. Beautiful, careful. Vou aumentar a letra aqui para mostrar para vocês. Tem alguns que você pega, né? Um substantivo, por exemplo, beautiful. Beautiful. Beautiful, não. Beautiful. Beauty, que é beleza, mais full, né? Agora, tem várias palavras aqui, ó. Eventful, fruitful, disgraceful, heartful. Aqui eu tô pegando do site successcds.net, né? Peraí. Adjetivos. Esses aqui são mais comuns, ó. Wonderful, né? Que wonder é maravilha, né? Wonderful, maravilhoso. Help, ajuda. Helpful, quer dizer que a pessoa é útil, né? Que ajuda, a pessoa que ajuda. Awful, terrível, né? Alguma coisa ruim. Useful, útil. Successful, bem-sucedido. E por aí vai, tá? Aqui, olha só. 727 resultados. Então, é isso. Então, esse dama poderoso de quem? Aqui nós temos o caso genitivo, né? Que é o apóstrofo S. Então, assim, indica uma relação de posse ou algo que está relacionado a alguma coisa, né? Então, por exemplo, Antônio, eu não sei como é que fala isso. Fuquas. Então, por que o apóstrofo S está nele? Porque é ele que é, entre aspas, o proprietário, que é o foco da análise, né? Então, a relação de posse vai voltar para ele. Então, ó, o dama poderoso é de quem? De Antônio Fuqua, né? Ou seja, é ele que é responsável pela obra anunciada pela Apple, tá? Is said to be a contender, ó, é dita. Aqui temos uma voz passiva também, né? Ó, Powerful's drama, Antoine Fuqua's powerful drama is said to be, ou seja, é dita para ser, ou seja, dizem que, é o famoso dizem que. Is said to be quer dizer, está dita para ser, né? Nós temos o verbo to be e o verbo say, que é o verbo dizer, no particípio. Então, é a voz passiva. Is said to be. Então, tem a mesma lógica dessa voz passiva aqui, ó. Que a gente viu aqui, ó. Allowed to be, tá? A mesma lógica. Dizem ser a contender, ou seja, um candidato, né? Um concorrente fora. Outside é fora. Contender é quem está concorrendo a alguma coisa, né, gente? É um candidato forte. Ó, vou pegar aqui a palavra contender. Disputa, né? Tem a ver com disputa também. Ó. Briga, disputa, é rival, adversário, mesmo sentido. Fora, outside, significa fora, do involvement de Smith, ou seja, fora do envolvimento de Will Smith. Então, aqui temos também o caso genitivo de novo. O envolvimento de Will Smith, o quê? Provavelmente no filme, que o filme tem ele, ó. Então, vamos ver até o que vai acontecer nas indicações, né?
Aqui, ó, alguns artigos, eles dão a opção de você ouvir o artigo. Isso é interessante, né? Isso é interessante. Até para você... Tem algumas matérias que ela tem áudio, tem link para outras matérias. Então, assim, você acaba aprendendo muita coisa lendo os artigos em inglês, né? Então, uma forma de você relacionar. Vamos ao primeiro parágrafo aqui, ó. Can Will Smith overcome the controversy surrounding the slap heard around the world to win his second Oscar? Então aqui temos um questionamento. Ó, Will Smith. Aí, ó, tá vendo que tem uma mãozinha? Quando você... Tem uma cor diferente aqui. Então, uma mãozinha. Se você clicar aqui, ele vai direcionar uma outra matéria. Para mostrar quem é o Will Smith, se você não souber, né? Então, Will Smith pode... Então, can aqui é um verbo modal, que significa poder, no sentido de capacidade. Pode ser habilidade, né? Capacidade, possibilidade, permissão. Aqui, evidentemente, é capacidade, né? É possibilidade. Ou seja, se ele pode, né? Will Smith pode superar. Overcome significa superar. Overcome, superar a controvérsia em torno, né? Surrounding significa em torno de, em torno do tapa, ouvido, né? Heard aqui é ouvido, que é passado do verbo hear, que é o verbo ouvir, tá? É um verbo irregular. Então, tanto o passado simples quanto o particípio passado, eles são heard, tá? Hear, heard, heard. Ao redor do mundo, around the world, para vencer, to win, né? Win é vencer. O seu, né? Seu o quê? Dele, né? Do Will Smith. Segundo o Oscar. Então, ele já tem um Oscar. E aqui tá dizendo, será que ele vai conseguir superar essa controvérsia, né? A respeito ou em torno do tapa que ele deu no apresentador da cerimônia do Oscar, né? Então, that's the question facing Apple after it announced that it will release Emancipation, a drama about an escaped slave that it paid Smith $35 million to star in and produce. Então, essa é a questão. Então, that's. That é um pronome demonstrativo, né? Esse, essa, isso ou aquele, aquela, aquilo. No caso aqui é isso. Isso é, não, that's aqui é a abreviação de that is, que é o verbo to be, né? Essa é a questão, encarando, né? Enfrentando, né? Facing, que significa encarar. Encarando a Apple, ou seja, que a Apple vai enfrentar, né? Após, after, é após ter anunciado, né? After it announced, após a própria Apple ter anunciado, porque esse it aqui, ele tá substituindo o Apple, tá? Então, it announced, ou seja, a Apple anunciou. Anunciou que... Anunciou alguma coisa. Anunciou que ela, a Apple, né, lançará... Temos aqui o verbo will, que é o verbo que leva o verbo principal para o futuro, né? Um verbo modal para expressar o futuro. Então, release é o verbo lançar. Quando eu coloco will release, significa lançará, né? Que ela lançará Emancipação, vírgula, um drama sobre aqui nós temos um pronome indefinido, um artigo indefinido, né? Uma. E assim, nós temos o artigo a e o artigo am.
Eu estou usando aqui o artigo am, por quê? Porque a palavra escaped começa com som vocálico. Então, an escaped. Então, um escravo fugitivo, né? Um escravo que escapou, que fugiu, né? Um escravo fugitivo. Então, esse drama sobre esse escravo fugitivo que pagou. Aqui no caso é o filme, né? O que o filme rendeu? Que ele pagou, né? O filme pagou Smith 35 milhões de dólares para estrelar. Então, star in quer dizer que ele é a estrela do filme, né? Protagonista. Tá aqui na... Não, 35 milhões de dólares, gente. Não consigo nem imaginar tanto dinheiro. Para estrelar e produzir, tá? Então ele vai ser o produtor e vai ser a estrela do filme. The streamer is betting that the furor over Smith's assault of Chris Rock at the Oscars has died down, particularly after Smith recorded an awkward apology video. Então, o streamer é quem oferece serviços de streaming, né? Que são serviços de transmissão de vídeos, né? De conteúdo. Então, por exemplo, a Netflix é um serviço de streaming, né? A Globoplay, por aí vai. Então, quando eu falo da streamer aqui, eu estou me referindo efetivamente a quem? A Apple, tá? Que é a Apple que vai divulgar. O serviço de streaming, a Apple, está apostando, is betting, aqui nós temos o present continuous, presente contínuo, que é verbo to be, mais verbo principal, seguido por ing, né? Que seria o nosso gerúndio, o NDO, né? Está apostando, NDO. Só que observem que o verbo bet, ele tá aqui com um T dobrado, tá vendo? Eu dobrei o T, ou seja, eu repeti o T antes de colocar o ing. E por que isso? Porque é no caso, a última sílaba sendo a mais forte, né? No caso, só tem uma sílaba, um monossílabo, tem uma sequência consoante, vogal, consoante. Então, eu dobro a última consoante antes de colocar o ing, tá? Então, o streamer está apostando que o furor, né, sobre ou a respeito do ataque de Smith, né? Ou seja, foi ele que atacou, né? Smith's assault. Então, é um ataque, não é assalto não, tá, gente? Parece que é assalto, mas não é. Vou pegar até outras palavras para assault, né? Mini. Assault means to make a physical attack on. Ó, é atacar, fazer um ataque físico em alguém. Observe esse exemplo aqui, ó. He pleaded guilty to assaulting a police officer. Então, ele, né, se considerou, né, culpado por ter atacado um oficial de polícia. Então, tem outros verbos que são correspondentes, né? Hit, strike, né? São palavras similares. Slap, o slap já apareceu, só que slap é dar um tapa, né? Beat, que é bater, né? Espancar. Smack. Então, é interessante a gente ver essas palavras, significados, porque ajudam na ampliação do vocabulário, né? Então é isso. Ó, threat, ameaça, tá vendo? Ou tentativa de infligir
ofensiva, física. Então tem vários significados aí diferentes. Nunca uma palavra tem só um significado, tá, gente? Geralmente até mais de um. Mas é interessante vocês estudarem outros significados dessas palavras, bem como frases, né? Porque inglês está muito relacionado às palavras. As palavras, aliás, as frases. Você não aprende uma palavra isoladamente, você aprende uma frase, você memoriza o significado daquela palavra através das frases, né? Então ajuda nesse processo de... Então aqui está dizendo, ó, voltando, que o serviço de streaming está apostando que o furor, né, em torno, né, do ataque de Smith em Chris Rock na cerimônia do Oscar, né, at the Oscars, ou seja, na cerimônia do Oscar, has died down. Ou seja, se dissipou, morreu, né, porque die é o verbo morrer, né. Died down quer dizer que se dissipou, que já passou, né. Então, esse furor já passou, a poeira baixou, né. Aqui está dizendo particularmente, temos o advérbio, né? Particularly. Após Smith ter gravado, né? Record. É o verbo gravar, né? Tanto que você tem um botão rec quando você vai gravar alguma coisa. Rec, gravar. Desde a época do videocassete, né? Tinha um botão rec, né? Que é gravar, record. Gravou um vídeo de desculpas, né? Apology é de desculpas, desculpa, para pedir desculpa. E awkward quer dizer que é estranho, esquisito, desajeitado. Ou seja, não foi um vídeo, né, muito claro, muito sincero, não, né? Sabe aquela coisa que parece forçada? Que a pessoa está fazendo só para se limpar. Então aqui, ó, se você clicar aqui, você vai ter um link, provavelmente você vai ver essa matéria. E aqui também, ó, vai ter algum complemento, né? But even if Smith becomes the first performer since Tom Hanks to score back-to-back Oscars for Best Actor, he won't be able to pick up his prize in person. Então, aqui está dizendo, mas, mesmo se, né? Even if significa mesmo se Smith se tornar, become, é tornar-se, né? Tá com S por quê? Porque para he, she ou it no presente, eu coloco S. Smith é he. Então, he becomes. Ele se torna o primeiro, the first, o primeiro, né? Então, numeral ordinal, the first, o primeiro ator, né? Performer aqui está se referindo à categoria, né? Performador, né? Primeiro ator desde Tom Hanks a to score. Score quer dizer emplacar, acertar, fazer pontuação, né? Back-to-back Oscars. Eu tô entendendo que esse back-to-back Oscars quer dizer que ele ganhou o Oscar anterior e ele teria a possibilidade de ganhar. Eu não entendi esse back-to-back. Às vezes a gente tem que entender. Back-to-back Oscar winners. Vamos ver. Ah, aqui, ó. É isso mesmo. 2 atores, ó. Vou diminuir aqui o tamanho. Ó, 2 atores ganharam 2 prêmios consecutivos, né? Spencer Tracy e Tom Hanks, né? Tom Hanks ganhou em Filadélfia, em 1993, e em Forrest Gump, 94. Então é isso que esse back-to-back significa. Eu acertei, mas eu confesso que eu não estava captando, né? Para melhor ator, né? For Best Actor.
Então, best aqui é melhor. É o superlativo, tá? Superlativo é o comparativo superlativo, que vem do adjetivo good, que é o adjetivo bom, né? Você tem, eu já abordei isso em vários vídeos, né? Você tem good, você tem better e você tem best. Né? Good é bom, é adjetivo, né? Não confundir com well. Well é bem, tá? É um advérbio. Good é o adjetivo. Better, comparativo de superioridade. E o best, superlativo. São irregulares, tá, gente? Porque o comparativo de superioridade e o superlativo regulares, eles são formados por sufixos, né? Você tem, por exemplo, short, shorter, shortest, né? Então, esse aqui é um padrão regular de comparativos, né? Comparativo de superioridade, você acrescenta ER e isso para adjetivos curtos, tá? E o superlativo você coloca EST. Tô dando só um exemplo, né? Tem o outro comparativo que você coloca o more, né? E the most, né? Para adjetivos mais longos, mas eu não vou abordar eles nesse vídeo não, tá? Então, ele não será, he won't be. Aqui nós temos want, que é will not, né? É a negativa do verbo will, que leva o verbo principal para o futuro. Então, ele não será, he won't be. Ele não será capaz de, ou seja, he won't be able to. Deixa eu colocar aqui, só para mostrar para vocês uma coisa. He won't be able to pick up. Ih, esse well aqui tá... He won't be able to pick up. Então, esse want aqui é a mesma coisa que will not, né? Mesma coisa. Be able to, que significa ser capaz de. Seria o equivalente ao verbo can, tá? Que é o verbo poder. Só que assim, você não tem o verbo can no futuro. Se você disser que ele não poderá, você não pode fazer isso com o verbo can. Você não pode colocar um will can. Então, você vai usar o sinônimo, né? No caso do verbo be able to, é um sinônimo do verbo can, neste caso aqui. He will not be able to, ou seja, ele não será capaz de pegar, né? Pick up é pegar, né? Ir lá pegar o prêmio dele, ou seja, ele não poderá ir lá buscar o prêmio, né? To claim the prize, ele não poderá ir lá buscar o prêmio, his prize, né? O seu prêmio, pessoalmente. Então, se ele ganhar o Oscar de melhor ator nesse filme, ele não poderá ir lá buscar, né? Olha só que interessante. Nor will he even be able to accept it via satellite. Esse nor significa nem. Nenhuma, é porque assim, você fala neither nor, nem uma coisa nem outra. Então aqui eu estou dizendo que ele não pode fazer uma coisa, certo? Ou seja, ele não poderá ir lá buscar o seu prêmio pessoalmente. E aqui está dizendo que nem ele poderá. Aqui eu uso uma inversão, né? Da frase, eu coloco o verbo modal antes do sujeito, uma construção comum, né? No inglês, nor will he, ou seja, nem ele será capaz, né? Por que será capaz? Porque é be able to, tá vendo? Be able to é o verbo capaz de, né? Poderá. E aqui eu tenho will. Então, will be able to será capaz de. Então, nem ele será, nem mesmo, esse even quer dizer mesmo. Então, ele está querendo dar ênfase, olha. Ele não vai poder ir lá buscar o prêmio pessoalmente. Nem mesmo poderá
aceitar o prêmio via satélite, ou seja, não vai poder nem via remoto. Aqui está explicando o motivo. That's because in April, facing almost certain expulsion, Smith decided to resign from membership of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Então aqui está explicando o porquê. Isso é porque, né? Because, porque em abril, lembrando, antes de meses do ano, eu uso a preposição in, enfrentando uma quase certa expulsão, né? Ou seja, ele já corria o risco de 99% ser expulso, né? Então esse almost aqui quer dizer quase. Smith decidiu resign from, ou seja, decidiu abrir mão, né? Deixar de ser membro, né? Deixar de ser membro da academia. Essa aqui é a academia do Oscar, né? Academia de Ciências, Artes, academia de Motion Pictures, né? Que são os filmes, artes e ciências. Isso, aqui, that, isso, ou seja, essa decisão aqui, né? Na verdade, foi uma decisão dele. Ele resolveu sair para não ser expulso, né? É igual o deputado que resolve abrir mão do mandato dele, sendo que tem um pedido de cassação para ele. É como se fosse isso, né? That was followed, ou seja, isso foi seguido, né? Aqui nós temos o passado do verbo to be, tá? Was. E follow, verbo seguir, followed, seguido. Isso foi seguido quase imediatamente. Então aqui nós temos immediate, é o quê? É um adjetivo. Quando eu acrescento o sufixo ly, se tornou um advérbio, tá? Não é sempre, mas na maioria dos casos, o ly vai ter uma formação de advérbio, mas prestem atenção, não é regra absoluta não, tá? Quase imediatamente pelo conselho, né? Board Academy of Governors, ou seja, o conselho da academia dos governantes, né? Ou seja, a academia o conselho, digamos assim, que governa a academia, o conselho de administração da academia do Oscar, né? A decisão quase imediatamente seguida pela decisão, né? Porque na verdade, esse termo todo aqui, eu tenho um caso genitivo, The Academy of Board of Governors, e tem um apóstrofe aqui, tá vendo? Então, é uma decisão deles, ou seja, uma decisão do conselho da academia, né? Para banir, né? Ban é banir, bani-lo, ban him. Him aqui é um pronome objeto que se refere a ele, né, no caso Will Smith, da cerimônia dos Oscars, né, from the Oscars telecast, ou seja, da transmissão televisiva dos Oscars, e events patrocinados pela academia, ou seja, Academy Sponsored Events, ou seja, eventos patrocinados pela academia por 10 anos, né, for 10 years. Bom, gente, eu não vou aqui ver o artigo todo com você, porque o artigo é enorme, tá? A ideia aqui é a gente explorar um pouco. Olha só o tamanho do arquivo. Mas eu vou deixar o link, tá? Para você poder consultar. Esse canal tem quase 800 vídeos já. Gravo vídeos desde o início de 2020, então já vai fazer 2 anos. E ele tem conteúdos de inglês, de gramática, tudo relacionado ao inglês, né? Gramática,
vocabulário, inglês para negócios, leitura comentada, exercícios e tem do nível básico ao avançado. Então tem vídeo com explicação em português, como você está vendo este vídeo, e tem também vídeos inteiramente em inglês. Então é só você consultar as playlists para você saber qual vídeo assistir, né? E o título do vídeo, ele mostra se aquele conteúdo ele vai estar inteiramente em inglês ou não. Don't forget to subscribe, não se esqueça de assinar o canal, give the thumbs up if you enjoy the content, dê um joinha e ative o sininho da notificação para receber atualizações, alright? See you next time, até a próxima!